As emendas parlamentares já correspondem a quase 80% da verba de alguns ministérios. Com o orçamento federal ainda mais apertado, os recursos indicados por deputados e senadores podem limitar a execução de políticas públicas importantes. Em 2024, o governo teve à disposição cerca de 200 bilhões de reais para investimentos, recursos para programas de governo, construção de pontes, escolas e hospitais. Desse total, 51 bilhões são de emendas parlamentares de livre indicação por deputados e senadores. O Brasil permite a execução de 3 tipos de emendas: emendas individuais, emendas de bancada e emendas de comissão. As emendas são impositivas, ou seja, o governo é obrigado a liberar o pagamento das indicações. Os recursos são utilizados como meio de negociação entre o Executivo e o Legislativo, além de manter a base de apoio eleitoral de deputados e senadores nos estados. O problema é a quantidade dos recursos. Em alguns casos, as emendas parlamentares representam quase a totalidade dos recursos destinados para o funcionamento de determinado ministério, por exemplo. De acordo com dados do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo Federal, 74% do orçamento do Ministério do Esporte foi composto por emendas parlamentares. O especialista em orçamento público explica que a destinação direta dos parlamentares afeta a continuidade de programas públicos importantes. A política pública que tem lá definido, que o governo definiu, fez o planejamento, uma política pública que vem desde 98, ela parou de receber dinheiro. Por exemplo, se a gente pegar o caso do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho tem um programa de qualificação profissional, há muitos anos. Esse programa de qualificação profissional agora foi cancelado. O advogado tributarista aponta outro problema: a necessidade de comprovar o poder de transformação social dos recursos públicos. Embora eu tenha um portal da transparência que diga para onde o dinheiro está indo, infelizmente a gente não tem nenhuma metrificação, nenhum parâmetro para dizer se aquilo está tendo retorno social ou não. Os pagamentos das emendas parlamentares chegaram a ser suspensos por ordem do Supremo Tribunal Federal. O ministro Flávio Dino determinou maior transparência na indicação e liberação dos recursos. Em dezembro, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar a destinação das emendas.